Agora são 8h13. Vamos falar do cenário político brasileiro. O nosso convidado é o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Olá, Romão, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia, Wagner. Bom, Romão, vamos começar falando sobre a notícia do dia e que realmente ganhou manchetes em diversos sites e está na boca do povo essa questão em relação a uma manifestação que está sendo convocada pelo presidente Jair Bolsonaro, já tinha sido convocada também por grupos, né, de WhatsApp, agora o próprio presidente, né, também encaminhando esse vídeo, depois ele mandou ainda um outro vídeo também. A gente está diante de uma grande crise no Brasil agora, Romão, a gente está vivendo uma crise já faz tempo, mas agora já está se acirrando mesmo a relação do Executivo com o Congresso Nacional. É a maior crise que você vê desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República. Agora, dessa forma, esse enfrentamento tão direto contra o Congresso, e quais as consequências disso, na sua opinião? Marilu, essa estratégia do bolsonarismo, né, eu acho que é importante também a gente... É claro que o presidente da República ele tem um papel central nessa história, sobretudo quando ele começa a divulgar esse tipo de manifestação pelo seu próprio canal de WhatsApp, né, que é o que se comprovou aí pela reportagem, pelo trabalho da Vera Magalhães, né? O que acho que é importante dizer é que essa relação conflitiva entre legislativo e executivo, ela já vem se dando há muito tempo no país, né? Acho que, sobretudo, ali em 2015, é interessante a gente conectar essa história exatamente com o que está em pauta agora, com o que teria sido o motivo dessa convocação, que é a questão do orçamento impositivo, né? Vamos lembrar que lá em 2015, essa história do orçamento impositivo, as PECs relacionadas, né, as propostas de emenda constitucional relacionadas ao orçamento impositivo, elas começam a aparecer justamente no momento, ali depois da eleição da presidenta Dilma, né, no momento de conflito entre, sobretudo, Eduardo Cunha, né, e a presidenta, naquele momento ali em 2015, onde se começa a se intensificar essa relação conflitiva entre o executivo e o legislativo, né? Sobretudo entre o legislativo e o executivo, né? Numa reação do legislativo contra o executivo. Lá já se aprova uma primeira versão desse tal orçamento impositivo. O que é isso, né? Para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender. É uma parcela pequena, mas importante, do orçamento, das chamadas receitas correntes líquidas, né, que são destinadas diretamente para as emendas parlamentares, sejam elas de bancada ou emendas individuais, né? Então, isso é uma parcela que, naquele momento, em 2015, era de 0,6% das receitas correntes líquidas, né? Vamos considerar que o nosso orçamento ele tem aí cerca de 93%, né, de gastos já obrigatórios, que estão vinculados ao funcionalismo público, né, ao pagamento de salários, aposentadorias, a parcelas específicas que são destinadas, enfim, à saúde, à educação e a outros setores, né? Então, o governo fica aí com uma parcela já desde muito tempo, isso não é agora do Bolsonaro, né? Desde há muito tempo com a parcela restrita desse orçamento para poder lidar ali com os investimentos, né? Uma grande parte vai para pagamento de dívida e etc, né? Então, o que nós estamos vendo agora é um momento em que essa PEC, que nós estamos tratando dela agora pela primeira vez, né? É uma PEC que foi aprovada em meados do ano passado, em 2019, né? E que ali também se mostrava um momento de um outro momento de intensificação desse conflito entre executivo e legislativo, né? Aí já num outro ambiente, né? Num ambiente em que o bolsonarismo já vinha atacando o Congresso. Vamos lembrar sempre que essa é uma do oxigênio do bolsonarismo, é
essa luta contra o Congresso Nacional, né? Ou seja, esse ataque direto às instituições democráticas. O que é grave é que, nesse caso, é o presidente da República que faz isso, né? Mas ali a gente tinha, inclusive, os próprios deputados bolsonaristas, o próprio Eduardo Bolsonaro foi ao Twitter dizer que bom que se aprovou o orçamento impositivo, né? O Bolsonaro mesmo, o presidente, disse que não via nada de mal, né? E agora, nesse ambiente conflagrado, né, vem esse ataque ao Congresso, né, esse ataque direto ao presidente da Câmara, esse ataque direto ao presidente do Senado, né? Então, eu acho que é uma crise grave, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também entender que isso faz parte do bolsonarismo, faz parte desse processo político que nós estamos vivendo agora, e provavelmente, certamente, não será a última vez em que isso vai ocorrer, né? Essa é uma faceta importante do bolsonarismo, que é essa coisa de mobilizar as massas, de chamar, né, aqueles que entendem que o presidente está certo, né, que o Bolsonaro está correto, e que o inimigo público são os deputados e deputadas, os senadores e senadoras, o STF, né? Então, eu acho que é uma crise grave, sim, né? Não há escapatória para o Senado, para a Câmara, para as forças progressistas desse país, a não ser rechaçar essa postura do presidente, né? Mas entender que ele sempre vai jogar nessa, né, morde a sopra, morde a sopra. Isso faz parte do processo político que nós estamos vivendo agora. Agora, o que é muito interessante, Wagner, quando a gente pega todo esse discurso bolsonarista, né, do general Augusto Heleno ali, de que o Congresso joga contra o Executivo, aí a gente vai ali fazer a análise dos dados, né? O Observatório do Legislativo Brasileiro do IESP-UERJ diz que o governo Bolsonaro obtém um sucesso relativo em taxas de disciplina partidária, né, quando existe uma votação a seu favor, acima da média histórica brasileira, que é de 75%. O Novo e o PSL, por exemplo, essa taxa de fidelidade aos projetos do governo ultrapassa 97%. MDB, DEM, PP têm exibido taxas de disciplina entre 80% e 90%, principalmente em relação à agenda econômica. Esses partidos têm aí uma comunhão em relação a essas ideias junto ao governo do Jair Bolsonaro. Então, o que a gente tem na prática ali é, na verdade, uma perda de protagonismo do Executivo, porque boa parte dos projetos são muito modificados no Congresso, mas o ideário é quase o mesmo, né? O Congresso também é muito conservador, então o governo Bolsonaro ele cria na prática um fantasma que não existe. Exato. Eu não tenho dúvida disso, Glauco. As taxas de fidelidade partidária elas são historicamente muito mais altas do que o nosso senso comum entende, né? Isso aí, desde que se começou a fazer pesquisa de ponta no Brasil sobre isso, né? O professor Fernando Limonge, a Angelina Figueiredo, enfim, os professores aí no campo da ciência política e dos estudos da relação entre legislativo e executivo, vem mostrando que essa taxa de fidelidade ela é muito maior do que nós poderíamos pensar, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Vejam, essas manifestações elas já haviam sido chamadas, né? Vamos lembrar que 15 de março é um dia importante para todo esse campo da direita que se instalou no país, né? Começou lá no 15 de março de 2015, exatamente essas primeiras manifestações pelo impeachment da ex-presidenta Dilma, né? E elas já vinham sendo chamadas sobre uma pressão a favor de que houvesse uma mudança constitucional pela prisão já em segunda instância, né? E também para a coleta de assinaturas para esse novo partido aí do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, né? Quando vem o Augusto Heleno e faz né, comete aquela afirmação, né, a respeito do Congresso Nacional, de que o presidente da República não poderia ficar refém do Congresso, há uma mudança nessa chamada, né, e essa chamada passa a ser uma chamada em defesa do Bolsonaro, em defesa das prerrogativas, enfim, de organização do orçamento pelo Executivo, né? Então, eu acho que é isso, né? Quer dizer, nós precisamos
como eu disse, né, nós precisamos sempre, não há dúvida que será necessária uma reação, porque essa divulgação de mensagens com esse teor, né, e com o beneplácito, né, com a aprovação do ministro-chefe aí do Gabinete de Segurança Institucional, né, com um governo, né, com o Palácio do Planalto povoado por generais, né, inclusive generais da ativa, e com o presidente que divulga esse tipo de material, né, então não há dúvida que nós teremos que reagir a essa convocação, né, rechaçar essa convocação. No entanto, ela como eu disse, ela é parte dessa estratégia de mobilização, de tensionamento constante, né, que o bolsonarismo, do qual o bolsonarismo se utiliza para sempre manter né, uma espécie de bode expiatório, seja na esquerda, seja no Congresso, seja no que eles chamam de velha política, né, para mobilizar o seu pessoal, né, manter o seu pessoal mobilizado nas redes sociais e tentar mobilizar esse pessoal nas ruas, né? E aí, independentemente do resultado efetivo do que será o tamanho das manifestações aí no dia 15 de março, né, se elas realmente ocorrerem, né, vai haver sempre aqueles que vão dizer que o povo está pedindo, o povo está se rebelando contra o Congresso e está atuando em favor, enfim, em defesa, né, do Bolsonaro. Esse jogo aí é que nós temos que ter, né, ao mesmo tempo que ter uma quentura, né, um rechaço, uma afirmação da defesa da democracia, das instituições democráticas. Por outro lado, nós temos também que analisar mais friamente e entender que, a depender do andar da carruagem, né, nós vamos ter, sobretudo ao longo desse ano de 2020, que é um ano eleitoral, que é um ano que a disputa política vai estar ainda mais forte, nós vamos ter muito desse tipo de tensionamento entre o executivo, entre o bolsonarismo e a esquerda, né, ou os partidos progressistas, os grupos democráticos que ainda existem nesse país, e, por outro lado, do executivo com relação aos deputados e deputadas também, no sentido de pressioná-los, né, na sua relação com as bases. Então, essa é uma afirmação de que esse grupo permanece ativo, né, e que haverá muita disputa política em cima desse tipo de ação, né, nesse ano de 2020. Bom, e isso acontece exatamente quando existe aí a investigação em relação à morte do Adriano Nóbrega, né, da Nóbrega, que foi assassinado e o miliciano ligado à família bolsonarista, né? Então, quer dizer, pode ter aí também esse pano de fundo acrescido do motim também no Ceará, claro, né? Não é isso? Pois é, você vê que o Bolsonaro não se conteve, né, em acusar, né, o governo da Bahia, né, governado pelo Rui Costa, né, o governador da Bahia, filiado ao PT, né, ele fez uma acusação gravíssima, né, de que a polícia teria assassinado, né, e que não teria, que seria uma queima de arquivo, né? E pela primeira vez, acho que talvez em toda a sua vida, ele e os filhos dele foram, né, alegaram a questão dos direitos humanos, né, de que a polícia não poderia matar sem que houvesse aí uma necessidade extrema, né? E você lembrou bem também a questão em Fortaleza, né, no Ceará, de maneira geral, está ligado exatamente a esse corpo de apoio, né, que o bolsonarismo tem, seja entre aqueles, né, policiais que nós já podemos até considerar como milicianos, né? A gente sabe que essa relação ela é muito tênue, né, entre aqueles que estão exercendo o papel legal, né, constitucionalmente previsto de polícia, e aqueles que abusam dessa prerrogativa, né, e passam a desenvolver milícias, né? Ou seja, grupos armados que atuam à margem da lei. Há uma separação muito tênue aí entre aqueles que exercem esses dois papéis, né? O que nós estamos vendo no Ceará é exatamente uma potencialização disso, porque isso passa a envolver políticos eleitos, né?
Nós tivemos, na diferença entre 2014 e 2018, quadruplicou o número de parlamentares ligados às polícias que foram eleitos, seja para as assembleias legislativas, seja para a Câmara Federal, né? Então, essa relação entre polícia e política, né, e política partidária, ela está extremamente elevada no Brasil de hoje, né? E eu não tenho dúvida que isso está sendo utilizado politicamente, né? As greves policiais, elas já existem, né? Elas existem há muito tempo, mesmo sendo inconstitucionais, né? Elas fazem parte de um processo de degradação das polícias, do aparato de segurança pública do Estado, né? Que em muitos estados, ou talvez até na maioria dos estados, tem condições muito ruins de trabalho, né? Salários baixos, condições muito ruins de trabalho, e com o paradoxo de que não podem, pela Constituição, fazer greve, fazer esse tipo de mobilização de manifestações, né? O que nós estamos vivendo agora é exatamente o extremo desse perigo, né? Que é essa conexão com das polícias com a política. Então, isso é mais um elemento aí de tensionamento nos estados, né? De tensionamento entre esses setores radicais da extrema-direita bolsonarista com os governantes eleitos e com as assembleias legislativas, com o legislativo de maneira geral, né? Agora, Wagner, a gente sabe dentro desse contexto, né, de ataques recorrentes à democracia feitos pelo próprio presidente e também dentro dessa situação que você falou a respeito das polícias, muito se exige resposta das instituições, né? Algumas vêm de forma tímida, outras um pouco mais assertivas, mas o fato é que essas mesmas instituições, algumas delas inclusive, colaboraram para que a gente chegasse no estágio que a gente está hoje, né? Inclusive, paradoxalmente, elas contribuíram para o próprio enfraquecimento. Você acha possível a resposta, né, ao governo Bolsonaro, ao bolsonarismo, de uma forma geral, se dar apenas no âmbito institucional, ou vai ser necessária uma mobilização popular em defesa da democracia e contra essa tentativa de ruptura democrática? Eu acho que sim, e acho que ela é fundamental, Glauco. Você tem toda a razão, né? A gente estava, a partir das notícias que vieram ontem, né, a gente vai revendo aqueles atores que participaram de todo esse conluio que foi o golpe contra a presidenta Dilma e contra a democracia em 2016, né? Então, essas figuras que hoje são, na verdade, tem como dever, né, defender a democracia, defender o legislativo, defender a autonomia do legislativo, são figuras que também colaboraram, né, uma grande maioria delas colaboraram para o golpe que ocorreu em 2016, né? Então, eu acho que é muito importante que a sociedade civil, que os movimentos sociais, que os partidos políticos, sobretudo aqueles que não apoiaram o golpe, né, em 2016, se organizem muito bem para defender a democracia nas ruas, né, para se colocarem contra esse tipo de indicativo, né, da possibilidade de um golpe, né, porque é isso que as manifestações, isso que está sendo propagandeado por aqueles que estão defendendo essa manifestação no dia 15 de março, né? Podem ser grupos pequenos, mas hoje já não são mais pequenos ou grupos que a gente pouco dava atenção até poucos anos atrás, né? Eles conseguiram eleger um presidente, eles conseguiram transformar o Estado brasileiro num Estado governado por militares, né? Que a gente sempre tem dúvida, né? A gente já conversou aqui outras vezes sobre isso, né? Até que ponto eles são militares, né, que estão a favor da democracia, que vão defender a Constituição, e até que ponto eles vão entrar na onda olavista, né, na onda de um bolsonarismo extremo, né, que é uma onda de ataque à democracia, de ataque à Constituição, e se for possível, né, se as condições políticas forem ideais para eles, eu não tenho dúvida de que eles podem promover um movimento golpista, né? A grande dúvida, a grande questão é o quanto de apoio real eles vão ter na sociedade. E aí eu digo a sociedade de maneira bem ampla, no empresariado, né?
É bom para o empresariado que haja uma situação golpista no país, né? Uma situação de instabilidade política no país, né? O quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo, né? Ocorre que o Bolsonaro ele é uma figura extremamente instável, né? Inclusive emocionalmente, e esse é o grande perigo, né? De você ter um presidente da República com essa origem militar, com as forças que estão colocadas em conjunto com ele ali, sobretudo no Palácio do Planalto, no núcleo duro do governo, né? Mas que mantém aí uma verve autoritária, uma verve que vem dos tempos realmente da ditadura, né? Então, eu acho que nesse momento, né, é importante que nós tenhamos aí todas aquelas forças que estão a favor da democracia, a favor da manutenção das instituições democráticas e contra o bolsonarismo e contra os arroubos autoritários desse presidente, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que me parece que, independentemente do que aconteceu em 2016, né, é importante sim que haja uma postura, né, de uma frente política que agregue forças antibolsonaristas, antifascistas, né, em defesa da democracia, né? Infelizmente, a política ela precisa ser feita respeitando as conjunturas, respeitando a conjuntura política e a correlação de forças existente nesse momento, né? Então, se por um lado eu entendo e concordo contigo que nós não podemos esquecer aqueles que golpearam a democracia em 2016, por outro lado, é muito importante que haja uma unidade, né, em torno, né, das atuais instituições democráticas, do livre funcionamento do legislativo, da defesa da educação, da defesa da cultura contra a censura, né, e entendendo que o inimigo agora, né, está na presidência da República, né, e é possível que ele tenha é possível que ele acumule força e venha a ter uma atitude ainda mais nociva à democracia no próximo período. Então, rechaçar esse tipo de atitude, como a que ele colocou ontem, e mesmo isso que vai acontecer, que pode acontecer no dia 15 de março, é uma tarefa que tem que ser construída na unidade daqueles que são antibolsonaristas e que estão contrários a esse governo e a esse tipo de postura autoritária. Essa união, né, só para a gente encerrar aqui, Wagner, a gente pode ir para a rua no dia 18 de março, que é o dia em que os professores, enfim, todas as universidades públicas estarão às ruas justamente para defender a educação, não é isso? E muitos servidores Exato. públicos, com certeza. Essa é a data para a gente lembrar, 18 de março, né, Wagner? Eu acho que é muito importante, Marilu, porque, veja, tem muita gente que começa a falar nas redes sociais, né, de um confronto no dia 15, né? Eu acho que nós não podemos entrar nessa. Claro. As forças democráticas e progressistas têm que também ter a frieza, né, de que, bom, querem chamar esse ato no dia 15 de março, vamos repudiar esse ato, mas vamos deixar que ele aconteça do jeito que o outro lado tiver força, né, para fazer, né? O dia 18 de março é um dia que tem sido chamado, né, primeiro pela educação, em defesa da educação, né, do orçamento público para a educação, para a ciência e tecnologia, e que as entidades ligadas, né, aos servidores públicos de todo o país, seja na União, nos estados e nos municípios, também têm chamado em defesa do serviço público, porque esse governo que aí está é um governo que tem feito os piores ataques ao serviço público desde a Constituição de 88, pelo menos, desde o fim da ditadura militar, né? Então, é uma afirmação, sim, da importância do serviço público, da importância que os servidores públicos sejam bem remunerados e remuneradas, né? E o dia 18, agora sim, eu concordo contigo, ele se reveste de uma importância ainda maior, porque ele tem que ser um grito a favor da democracia, contra esse governo, contra esse presidente autoritário. E aí a população precisa ir para as ruas, né, com todas as forças progressistas desse país, com todas as forças que defendem a democracia. Eu acho que o dia 18 vai ser um dia muito importante
E fica também o chamado, né, às pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo pela TVT, a participarem e a divulgarem esse dia 18 como um dia de defesa da democracia, defesa do Estado brasileiro, defesa da nossa Constituição e dos valores, né, da educação, da saúde, da cultura e assim por diante. Muito bem, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação, essa análise tão importante neste momento. Um grande abraço, Wagner. Até mais. Abraço, Marilu, Glauco, aos ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com Wagner Romão, professor de Ciência Política da Unicamp.